Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à oitava parte dos nossos estudos sobre a oração. Com a lição de hoje, nós vamos encerrar essa parte prática a respeito do nosso tema. Nós ainda temos duas lições pela frente. Na próxima lição, nós vamos estudar um texto onde Jesus nos ensina a orar, dando orientações práticas sobre como orar, e na última lição, nós vamos estudar a oração, famosa oração de Jesus, a oração do Pai Nosso. Portanto, depois dessa, nós temos apenas mais dois estudos para encerrar, então, o nosso tema da oração, ok? Vamos lá? Bem, nós já definimos o que é oração. Vimos que orar é falar com Deus, ou seja, a oração é uma forma de comunicação com Deus. Nós aprendemos o primeiro conceito. Deus sempre fala primeiro. Aprendemos o segundo conceito. O que Deus nos diz é mais importante do que aquilo que dizemos para Ele. Aprendemos o terceiro conceito. Deus fala conosco de várias formas diferentes. Nós só podemos falar com Ele através da oração, mas Ele fala conosco de várias maneiras diferentes. E aprendemos, na nossa última lição, o quarto conceito. Deus sempre fala de si mesmo e de seus propósitos. Bem, vamos pensar um pouquinho hoje a respeito da oração, a oração sobre os nossos problemas. Nós podemos orar pelos nossos problemas? Vamos a um exemplo. Você foi ao Recife, na sua viagem, e entre as coisas que você viu, e certamente há muita coisa para se ver e se gostar no Recife, mas você trouxe lá do Recife um bicho de pé. E aí esse bicho de pé está atrapalhando muito a sua vida, está te deixando muito desconfortável. A pergunta que nós fazemos é: eu posso orar pela cura de um bicho de pé? Nós já mostramos essa foto antes, nesse estudo e até numa outra ocasião da igreja. E eu gostaria de retomar com vocês esse problema. Eu estou falando desse problema porque eu estou ilustrando com ele um problema que é especificamente nosso, tá certo? Um problema que tem a ver com a nossa própria vida, tem a ver com a nossa própria particularidade. E às vezes é difícil conectar isso com a vontade ou com o propósito de Deus. Bem, vamos falar então sobre a oração a respeito dos nossos problemas. Um problema que nós temos é: Deus fala a respeito dos nossos problemas? A resposta a essa pergunta é a seguinte: os nossos problemas, e isso vai orientar todo o nosso estudo, os nossos problemas somente são importantes em relação à pessoa e aos propósitos de Deus. Guarde isso. Os nossos problemas não são importantes de fato. Eles só são importantes em relação à pessoa e ao propósito de Deus. Se eu tiver um problema que não tenha nenhuma relação com a pessoa ou com o propósito de Deus, esse problema ele não é importante de forma alguma? Segura essa pergunta que nós vamos chegar a ela, tá bom? O que fica por enquanto é que você só tem um problema de fato. É aquele que tem a ver com a pessoa e o propósito de Deus. Sabe qual é o grande defeito das nossas orações? O grande problema das nossas orações é que nós oramos somente porque a gente quer parar de sofrer. A gente tem problema, tem dificuldade, a gente quer que a dificuldade pare, A gente quer que a nossa angústia pare, a gente quer que a lágrima pare, que o sofrimento pare. Então isso nos motiva a orar. São aquelas pessoas que só oram pelos seus problemas. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, eu tenho que consertar a privada, meu chefe não me deixa em paz. A pessoa sempre tem um problema. Ela sempre tem uma dificuldade e parece que todas as orações dessas pessoas, estão centradas nesses problemas e nessas dificuldades pessoais e particulares. Qual é o problema da oração sobre os nossos problemas? É que a oração sobre os nossos problemas ela está concentrada em nós. A oração, a função da oração não é se concentrar no ser humano, ela tem que se concentrar em Deus e nos propósitos de Deus. Deus é que tem que ser o centro das nossas orações. Se eu quiser falar do meu problema apenas para falar de problemas, então é melhor eu conversar com outra pessoa. Com certeza os seus irmãos, seus amigos, o seu cônjuge, Eles estão ansiosos para ouvir você falar e reclamar dos seus problemas, não é assim? Eu estou sendo irônico, é claro, ninguém gosta de ficar ouvindo
problema só por ouvir problema, não é? Isso se chama reclamação e ninguém gosta disso e nem Deus gosta disso. Então a oração sobre os nossos problemas, ela não tem muito sentido do ponto de vista da teologia da própria oração. A oração tem que estar concentrada em Deus e nos propósitos de Deus. Quando vou orar a Deus sobre o meu problema, a minha pergunta deve ser a seguinte: o que o meu problema tem a ver com Deus? Ou de que maneira o meu problema está relacionado com o propósito de Deus? Essas são as perguntas que realmente importam, tá certo? Esse problema tem a ver com Deus? Ou esse problema está relacionado com o propósito de Deus? Quando eu encontro relação entre o meu problema e o propósito de Deus, ou o senhorio de Deus sobre a minha vida, então realmente eu devo, inclusive, orar por esse problema, ok? A questão aqui não é se Deus está ou não interessado nos meus problemas. Eu fico muito preocupado. Mas e Deus está interessado ou não nos meus problemas? Essa não é a pergunta, se Deus está interessado nos meus problemas. A pergunta que realmente importa é: quais dos meus problemas interessam para Deus? Você percebe aqui a diferença? Pergunte-se quais dos seus problemas realmente importam para Deus. Quais problemas realmente importam para o reino de Deus? Vamos falar bem francamente aqui. Se você tem um problema que não interessa para Deus ou para o reino de Deus e que também não tem nenhum interesse para os propósitos de Deus, então vamos falar francamente, você não tem problema nenhum. Qual é o problema que você pode ter que não tem relação nenhuma com Deus? Se o seu problema não tem relação com Deus, então você não tem problema, tá certo? Os únicos problemas reais da nossa vida são aqueles que afetam a obra de Deus em nós. Se nosso problema não afeta a obra de Deus em nós, então nós não temos problemas. Isso não é um problema. Nós nem precisamos orar sobre isso, porque isso não é de fato um problema, ok? Um cuidado que nós devemos tomar, e talvez você possa achar que eu estou sendo um pouco radical, mas deixa eu te mostrar uma questão bíblica aqui. Nós devemos tomar cuidado com uma coisa muito importante da Bíblia. É que a oração, ela não tem a função de ser uma reclamação a respeito dos nossos problemas. Muitas vezes nós fazemos da oração um objeto de reclamação, um veículo de reclamação para com Deus. Eu imagino que Deus deve estar com a orelha ardendo de tanto que as pessoas reclamam para Ele dos seus problemas pessoais, não é? A oração não tem essa função. Ela não é um veículo de reclamação. O que é reclamação? Reclamar significa falar do problema sem a intenção de resolver o problema. Não é isso que é reclamar? É por isso que a palavra reclamar significa clamar de novo. É a pessoa que fica clamando, 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 ou seja, falando de um problema sem a intenção de resolver esse problema. E reclamação na Bíblia tem nome. Ela se chama murmuração. E murmuração na Bíblia é pecado. E é interessante que quando a Bíblia fala de murmuração, ela não fala de pessoas murmurando umas com as outras. Não. A murmuração na Bíblia, geralmente ela é voltada para Deus. Geralmente a murmuração tem a ver com o que o povo de Israel fez no deserto, né? Reclamando que não tinha comida. Deus achou aquilo uma murmuração, não é? E o que Deus fez? Deus ele castigou o povo. Murmuração é pecado. Murmurar é falar do problema sem a intenção de resolver o problema. Falar com Deus, e agora chegamos à questão da oração, é que falar com Deus não é reclamar do problema, mas é resolver o problema. É por isso que você fala com Deus, não é para reclamar, é para resolver. Falar com Deus significa buscar a solução para o problema, aquilo que realmente vai nos trazer a vitória sobre aquilo que é um problema para nós diante de Deus, na presença de Deus. Vamos pensar então um pouquinho na questão da oração a respeito do bicho de pé. Você foi lá para Recife e lá você pegou o seu bicho de pé. Você deve orar ou não por esse bicho de pé? Você pode pensar, mas não tem nada a ver com o propósito de Deus, não é? Eu vou tomar um remédio, eu vou no médico, não sei, eu vou resolver esse problema, eu devo orar ou não sobre isso? É um problema tão pessoal, né? Aliás, eu não consigo imaginar um problema mais pessoal do que esse. Bem, devo ou não orar por isso? A pergunta então, né? Isso tem a ver com Deus? Então vamos lá, vou fazer algumas perguntas e você me responda se isso tem a ver ou não com Deus. Esse bicho de pé pode tirar a sua alegria de louvar a Deus? Tem coisa que tira, não é verdade? Eu já tive problemas que tiraram a minha alegria de louvar a Deus. Às vezes está com dor de dente, né? A dor de dente é uma coisa que realmente é difícil louvar a Deus com dor de dente, não é verdade? Com dor de cabeça. É difícil louvar a Deus numa diarreia, vamos supor, né?
quando você está ruim, aquela dor terrível no estômago, vai louvar a Deus. Essas coisas tiram a energia que nós poderíamos estar empregadas no louvor a Deus. Então a pergunta é, esse problema tira a sua alegria de louvar a Deus? Se tira a sua alegria de louvar a Deus, você deve orar por ele, porque você não pode perder a alegria de louvar a Deus. Isso é algo que não é negociável na tua vida. Você é um adorador. Você foi criado para louvar a Deus e nada pode tirar você desse propósito. Então, se um problema tira você desse propósito, esse problema tem que ser colocado na presença de Deus. Esse bicho de pé pode envergonhar a santidade de Deus? Sei lá, eu vou sair com ele na rua, né? E vou mostrar para as pessoas. Será que as pessoas vão achar que Deus é menos bom na minha vida do que ele é? Será que tira a santidade de Deus? Eu não sei, eu penso que talvez não, né? As pessoas serão compreensivas. Mas há muitos dos nossos problemas tiram a santidade de Deus. Quando as pessoas ficam sabendo do problema, Deus é envergonhado na nossa vida. Isso não pode acontecer. Os nossos problemas, se as pessoas souberem deles, e a gente precisa de fato confessar esses problemas para que sejam resolvidos, não é? Eles realmente são problemas quando eles afetam a santidade de Deus. Deus é puro, Ele é santo, Ele é o Senhor de nossa vida e nada pode tirar a gente disso, né? Nada pode tirar a santidade de Deus de nossa vida. Se o problema faz isso, tira a santidade de Deus ou envergonha a santidade de Deus, eu devo orar por este problema. O bicho de pé, ele pode me impedir de cumprir os propósitos de Deus? Sim, porque às vezes você tem um propósito que você não pode mais fazer por causa desse bicho de pé, não é? Imagina que por exemplo, eu tenho um ministério hospitalar, né? Eu gosto de visitar hospitais, né? Como fazer um tipo de capelania. E eles não vão me deixar entrar com bicho de pé. Claro, não tem sentido você ir para o hospital fazer visita a alguém com uma doença contagiosa, né? Eu acho que é contagioso o bicho de pé. Então você não pode isso, tem que esperar passar essa doença, não é isso? Pois muito bem, você não pode cumprir o propósito de Deus na sua vida com esse problema. Ora, se o problema te impede de cumprir o propósito de Deus, então você deve orar por esse problema. Os nossos problemas são importantes na medida em que eles não nos permitem fazer a vontade de Deus. Há muitos problemas, né, que nos impedem de fazer a vontade de Deus. E nós devemos então colocá-los na presença do Senhor, pedir pela remoção desses problemas para que nada nos impeça de servir livremente ao nosso Senhor, de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Nós nascemos para isso. E nós não podemos perder esse objetivo e esse propósito de vida. Então, se o seu problema, e pode ser um bicho de pé, não é? Mas se esse problema te impede de cumprir o propósito de Deus, ele realmente é um motivo de oração. E finalmente, será que um bicho de pé pode roubar o tempo e a energia que poderia ser gasta no reino de Deus? Eu não sei, eu nunca peguei bicho de pé, eu vou confessar. Eu não sei se o bicho de pé rouba, né? A foto me pareceu bem desagradável, uma coisa que eu jamais gostaria de pegar. Eu não sei se ele rouba tempo e energia de nós. Mas se você tem um problema que rouba tempo e energia que poderiam ser gastas no reino de Deus, você deve orar por esse problema. Ele não deve impedir você de fazer a vontade de Deus ou de dedicar tempo ao Senhor, de dedicar energia para o Senhor. Há muitos problemas que roubam a nossa energia. Você tem que ficar correndo atrás dele, não é verdade? Às vezes tem gente que tem que correr atrás de advogado, correr atrás de médico. São problemas que muitas vezes tiram a nossa energia, que poderia ser gasta às vezes numa coisa construtiva, em frutificar para a obra do Senhor. Quando a pessoa percebe, por exemplo, que o seu problema é um problema que não tem solução, ele tenta inclusive servir a Deus no ambiente do seu próprio problema. Eu já vi pessoas, por exemplo, que já que não podem evitar de ter que ir ao médico todos os dias, então eu vou fazer o ministério de evangelizar no hospital, por exemplo, não é? Por quê? Porque servir a Deus é fundamental. Então, se o seu problema pode ser até o bicho de pé, mas se ele rouba o tempo e a energia que pode ser gasta no reino de Deus, então você deve orar por este problema. Você entendeu? Qual é a lição então que nós aprendemos hoje? A lição que nós aprendemos e que eu espero que você guarde no seu coração é que os únicos problemas que realmente importam para mim são aqueles que ameaçam o senhorio de Deus sobre a minha vida.
Na verdade, eu deveria dizer o seguinte: os únicos problemas que importam para mim são aqueles que importam para Deus. Já pensou se você tivesse uma vida assim, onde os únicos problemas reais de sua vida são aqueles que estão relacionados com Deus em sua vida? Se um problema não está relacionado com Deus em sua vida, então isso não é de fato um problema. Você nem deve considerar isso como um problema. Você entendeu a lição? Vamos repeti-la para que fique bem gravada em nossa mente? Os únicos problemas que realmente importam para mim são aqueles que ameaçam o senhorio de Deus sobre a minha vida. Que Deus abençoe ricamente a você e até o nosso próximo estudo.